Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, mais um vídeo aqui de apologética, para mostrar as inverdades que são ditas por esse pastor, que é de uma igreja adventista. Sendo da igreja adventista, ele já tem uma lupa ideológica, ou pelo menos uma visão teológica, que não é a católica, e com essa visão teológica ele vai ler as escrituras e interpretá-la, como disse Lutero, fazer o livre exame e consequentemente fazer a livre interpretação, e por esse motivo a gente vê aí a gama, o leque de doutrinas heréticas que existe no meio protestante, uma contradizendo a outra. Inclusive uma igreja contradiz a outra, uma igreja faz apologética contra a outra, mesmo sendo todos eles filhos de Lutero. E esse rapaz aí, um pastor, não sei o nome dele, com todo respeito, não estou aqui falando dele, vou estar falando sobre os pontos que ele usa da doutrina católica de maneira deturpada. Ele pega a doutrina católica, ele deturpa a doutrina católica para fazer uma, vamos dizer assim, condenação das doutrinas católicas, dizendo que não é bíblica. Ele vai dizer que doutrinas católicas estão fundamentadas na tradição e por isso não é válida. Mas depois que as pessoas começam a fazer perguntas a ele, ele também vai usar da tradição para corroborar com os argumentos dele. Então nós podemos ver que a incoerência no meio protestante, ela é contínua. Ela não tem assim um ponto comum, entre eles. Ou melhor, um ponto em comum. É comum entre eles a incoerência. Então veja aí, ele vai falar sobre a segunda doutrina, A primeira foi sobre a Eucaristia, eu já fiz um vídeo, está aí no canal. E ele agora vai falar sobre a segunda doutrina católica, que é uma blasfêmia contra o santuário. Ele fala do santuário celeste, eu acredito que ele está falando isso, porque não tem como a igreja adventista ser o santuário de Deus, É impossível isso. E ele vai falar sobre a intercessão da Santíssima Virgem Maria, dos santos, e também a mediação do magistério da igreja por meio dos sacramentos aqui na terra. Então, é muita coisa, eu vou tentar falar o mínimo para não prolongar demais esse vídeo. E também tem inúmeros vídeos aí, quando eu falar, quando eu tiver uma resposta que eu não precise dar, eu vou falar de vídeos que já tem no canal, e você pode assistir os vídeos, se você desejar. Então vamos lá. Ele vai pegar o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 966. Morreu salvo, morreu perdido. Logo, isso também é um ataque à doutrina do santuário. Segundo ponto, segunda doutrina que é um ataque ao santuário. A intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria, dos santos mortos e do clero romano. Então, essa doutrina de intercessão, Então veja, aqui ele já começa atacando a igreja com um sofisma, ou podemos dizer uma inverdade sem tamanho. Ele vai dizer que a única mediação de Cristo foi substituída pela igreja pela mediação espúria. Veja, a mediação espúria de Nossa Senhora, dos anjos, ou melhor, dos santos e dos sacerdotes. O que é uma mediação espúria? Espúria é ilegítima. Espúria é hipotética. O que é hipotética? É algo baseado em suposições. Então a gente vai ver que, primeiramente, dizendo que a mediação de Cristo foi substituída pela mediação de Nossa Senhora, pela mediação dos santos e pela mediação do magistério. Primeiro que ele está fazendo uma confusão imensa sobre o que é mediação e intercessão. Porque se Jesus fosse o único intercessor, o Espírito Santo não intercederia em nós com gemidos inefáveis. Mas o Espírito Santo é Deus. Sim, mas se o Filho unigênito, Jesus Cristo, é o único intercessor, segundo
a mistura que ele faz, porque uma coisa é mediador. Jesus é o único mediador de salvação, ou seja, a salvação só pode ser alcançada por Cristo, em Cristo. Isto é fato. Somente por Cristo e em Cristo, como está dito em Atos dos Apóstolos. A nenhum outro nome foi dado o poder de salvar, a não ser o nome de Cristo Jesus. Ou seja, nós temos salvação somente em Cristo. Então, essa mediação que São Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando o que é essa mediação. É mediação como salvador, não é como intercessor. Por quê? Porque se fosse como intercessor, os santos não poderiam interceder. Os anjos não poderiam interceder. A Santíssima Virgem Maria não poderia interceder. Então, logo, é uma inverdade dizer que a igreja substituiu a intercessão ou a mediação, como ele coloca a mediação e a intercessão no mesmo pacote, que é coisas distintas, a intercessão de Cristo pela intercessão da Virgem Maria, dos santos e do magistério da igreja. Então ele vai dizer isso. Vai dizer que a igreja substituiu. A igreja nunca substituiu. A igreja vai dizer o que está aqui. Por exemplo, São Mateus capítulo 18, versículo 10. Veja o que diz aqui. São Mateus capítulo 18, versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequeninos. Porque, Jesus diz, eu vos digo, que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Então veja, os anjos, aqui nós podemos já ver que os anjos dos pequeninos assistem. O que é assistir? O que é dar assistência? Não é assistir de olhar. Os anjos não ficam olhando no céu. Os anjos, veja, seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai. Esse contemplar, assistir, dar, podemos assim dizer, atenção. Aqui Jesus está dizendo que os anjos intercedem por essas crianças. Intercedem por elas. Aí alguém pode dizer, não, mas não tem nada a ver, aí não é intercessão. Aí os anjos não estão intercedendo. Então vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 8, versículos 2 aos seguintes, a respeito dos anjos e a respeito dos anjos levarem as nossas orações ao trono de Deus. Diz assim São João, capítulo 8, Apocalipse 8, 2. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Veja, a mesma expressão que Jesus diz, que os anjos assistem diante de Deus, contemplam diante de Deus, lá em Mateus 18, 10. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar do santuário, irmão? Com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecessem com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está adiante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. Então, nós podemos ver aqui que não somente os anjos, mas os anjos recolhem no santuário celeste, porque aqui a visão que João tem aqui não é uma visão da terra, é uma visão do céu, do santuário celeste. Os anjos recolhem não somente a oração
daqueles que estão na terra, mas também recolhe a oração dos santos pastor, dos santos. Versículo 3. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar. Esse altar aqui é o altar do santuário celeste, porque João está tendo uma visão do céu. Com um turíbulo, que é uma ferramenta litúrgica, né, que coloca brasa para colocar incenso. Com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono. Aí ele vai dizer: a fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Aqui já está a intercessão dos santos. E se a Santíssima Virgem Maria é imaculada, é a santa das santas, podemos assim dizer, né? Comparada aos anjos, comparada aos santos, comparada a todos nós, ela é a mais perfeita de todas as criaturas. Então aqui já está claro que a Santíssima Virgem Maria, os anjos, todas as orações dos santos que estão no céu, porque aqui é o santuário celeste, é acolhida junto com o perfume que os anjos oferecem nesse turíbulo a Deus. Então logo nós podemos ver aqui que aqui está a intercessão dos santos. E essa história de dizer que a igreja substituiu a mediação de Cristo pela mediação dos santos, dos anjos, de Nossa Senhora. Mediação é uma coisa, pastor vai estudar, e intercessão é outra coisa, certo? Vamos dar continuidade aqui ao que ele fala. E do clero romano. Então, essa doutrina de intercessão ou mediação é também um ataque ao santuário. Por quê? Porque tira Cristo do papel de mediador e coloca a Virgem Maria, os santos e o clero romano. Veja, ele diz que a igreja tira Cristo do mediador. Se você for à missa, você vai ver que toda a missa é oferecida ao Pai. É um culto dado ao Pai. Neste culto se oferece quem? O Cordeiro da Nova e Eterna Aliança. Esse Cordeiro da Nova e Eterna Aliança que é oferecido, coisa que ele deturpou no vídeo passado, que é oferecido, é o único mediador de salvação entre nós e Deus. Isso aí, no vídeo que eu vou deixar na descrição sobre mediação, você verá. Então é uma mentira, né? Ou uma inverdade, para não ser grosseiro. É uma inverdade, né? É um sofisma desse pastor que deturpa a doutrina católica ao seu bel prazer para tirar pessoas da Igreja de Cristo. A Virgem Maria como estando junto ao Pai, sendo mediadora, os santos como estando no céu, com poder de fazer milagres, e o clero romano estando na terra, com poder de perdoar pecados. Pronto, ele vai dizer que se tira Cristo de junto do Pai. Veja que mentira. Minha gente, isso chega a ser algo diabólico. Porque Satanás é que é o pai da mentira. Satanás é mentiroso desde o princípio, pastor. Isso chega a ser diabólico. O Senhor dizer uma mentira, uma inverdade dessa, que a igreja tira Cristo e bota Maria no lugar. Isso é de uma falta, isso é uma desonestidade, para não dizer outra coisa. É uma desonestidade dizer algo dessa maneira. E dizer que tirado Cristo é colocado Maria e os santos. E vai falar do magistério da igreja. São João, capítulo 20, a partir do versículo 21, você lê lá. Jesus vai dizer: como o Pai me enviou, depois que sopra o Espírito, ele entra, sopra o Espírito Santo, sobre os apóstolos recebem o Espírito Santo ali, com o sopro da própria boca de Deus. Jesus sopra, e esse sopro de Jesus dá o Espírito Santo aos apóstolos, e Jesus vai dizer: como o Pai me enviou, veja, como o Pai me enviou para quê? Para perdoar pecado, para salvar, eu envio vocês, e os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, e os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. Aí alguém diz assim: não, mas esse não é o poder de perdoar pecado. Leia São Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 8. São Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 8. Principalmente o versículo 8,
quando os fariseus, os judeus, vão dizer que só Deus perdoa pecado. Jesus diz que tem poder de perdoar pecado, mostra que tem poder de perdoar pecado, né? Curando aquele paralítico. E depois vai dizer no versículo 8, e as pessoas ficaram aterrorizadas e glorificavam a Deus por ter dado tal poder aos homens. Também vou deixar um vídeo aqui sobre perdão dos pecados, né? Deixar um vídeo aqui na descrição. Está aí na descrição os vídeos que corrobora com a orientação sobre o que esse Senhor está dizendo. Mas vamos seguindo. Isso é um ataque ao santuário. Por quê? Porque na doutrina do santuário nós aprendemos que Cristo morreu para ser nosso advogado. Ele é o único que nos pode reconduzir ao Pai. Por quê? Porque ele é Deus homem. E sendo Deus, ele segura o braço divino. E sendo homem, ele segura o braço do pecador. Ele pode nos reconectar a Deus. E só ele. O catecismo que eu estou segurando na página 273 diz assim: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Aí eu pergunto para você, que é um sincero católico, aonde está na Bíblia que Maria ressuscitou? Aonde está na Bíblia que ela foi assunta aos céus? Aonde está na Bíblia que agora ela foi declarada por Deus a Rainha do Universo? Aonde que está na Bíblia que eu tenho que buscá-la para que ela interceda por mim junto ao Filho ou junto ao Pai? Isso não está na Bíblia. Isso está no catecismo. Isso está na tradição romana. Mas você entende que isso é um verdadeiro ataque à Bíblia? Um ataque à doutrina do santuário? Por quê? Porque a Bíblia declara que as pessoas que morreram... Veja, primeiro ele vai dizer aqui que manda procurar na Bíblia aonde está que Maria ressuscitou. Manda buscar na Bíblia aonde está que Maria ressuscitou e que Maria está no céu. Então, primeiro, mesmo que faça uma interpretação somente da figura da igreja, mas Maria é a figura mais perfeita de uma igreja, a imagem mais perfeita da igreja, e o livro do Apocalipse vai usar da pessoa de Maria, no capítulo 12, para mostrar que não somente ela está no santuário celeste, no céu, e mostrar que ela é a figura perfeita da igreja. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Então, essa mulher que aparece no céu, veja, apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, ou seja, revestida de Cristo, tendo a lua debaixo dos seus pés, ou seja, esmagando toda a heresia e tudo aquilo que é incoerente e que é inconstante, porque a lua por ter fases, ela mostra a inconstância dos hereges, E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela foi coroada pela Santíssima Trindade. Aqui é claro, está claro. Só que ele vai dizer que a Bíblia não fala disso, a Bíblia fala. Ele vai dizer que nós buscamos a tradição. A tradição nos dá condição de fato, mostrar que Maria foi assunta aos céus. Inúmeros santos vão falar sobre isso nos seus escritos. Só que eu não vou trazer isso porque não adianta muito. Mas eu mostro aqui Apocalipse 12, versículo 1, dizendo que Maria apareceu no céu. Um grande sinal no céu. João viu no céu a Santíssima Virgem Maria, sendo revestida do sol, que é Cristo, tendo a lua debaixo dos pés, ou seja, esmagando Satanás e todos os hereges, porque são inconstantes, diferente dela, que foi constante em tudo e conforme em tudo ao Filho, e tendo uma coroa de 12 estrelas, ou seja, representando a totalidade das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, mostrando que ela é rainha, não somente do povo da antiga aliança, como também do povo da nova aliança. Então isso fica claro. E aí ele vai dizer, mostre na Bíblia onde Maria ressuscitou, onde Maria está ressuscitada. Apocalipse 12, capítulo 1, ou melhor, capítulo 12, versículo 1, mostra Maria ressuscitada no céu, como eu acabei de falar. Só que ele vai dizer que a Bíblia fala de pessoas que ressuscitaram e que estão nos céus. Eu quero que ele mostre aqui. Vamos ver. Elas estão mortas.
com exceção daquelas que ela menciona que ressuscitou, que já estão no céu, como é o caso de Moisés, Elias e Enoque. Mas mesmo esses que a Bíblia dá... Pronto. Ele diz que a Bíblia mostra que Moisés, Elias e Enoque ressuscitaram. Enoque e Elias, existe aí um debate muito longo que ainda não foi fechado, né, de que Enoque e Elias possivelmente podem estar no paraíso, um paraíso, aguardando aí um local, aguardando, estava até Cristo, né, depois que ressuscita e entra no céu. Então, esses Enoque e Elias entraram nos céus sem experimentar a morte, segundo um debate teológico que existe. Mas vamos dizer, Enoque e Elias foram arrebatados, né? Não se sabe, aí algumas pessoas vão dizer que foram arrebatados para outro lugar, como é o caso de Filipe, quando ele batiza o eunuco lá em Atos dos Apóstolos, depois diz que o Espírito Santo o transladou, o arrebatou para outro lugar. Só que alguns vão dizer que Enoque e Elias foram arrebatados em vida para o céu. Inclusive, mostra-se na transfiguração Elias aparecendo e conversando com o Senhor. Transfiguração, Mateus, se não me engano, é 17. Mateus 17 vai falar sobre a transfiguração. E lá aparece Moisés. Moisés aparece lá na transfiguração. E o pastor menciona que Moisés foi ressuscitado. Eu quero que ele mostre na Bíblia. Agora eu faço essa pergunta. Que mostre na Bíblia onde diz que Moisés foi ressuscitado. Sabe qual é a passagem que eles vão usar para dizer que Moisés foi ressuscitado, meus irmãos? Porque eles dizem que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Ele vai dizer, e outros adventistas vão dizer, que a passagem que comprova a ressurreição de Moisés é Judas, versículo 9. Porque Judas não tem capítulo, são só 25 versículos. Podemos dizer Judas, versículo 9. Ele vai dizer que Moisés foi ressuscitado por Cristo aqui, em Judas, versículo 9. Vamos ver o que diz, vamos ver se fala aqui de ressurreição e aqui vamos ver se fala de Cristo. Vamos ver. Mesmo que nós entendêssemos como eles entendem que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa, que não é verdade. Jesus é Deus, o arcanjo Miguel é uma criatura, né, de Deus, é um anjo, já está dizendo, arcanjo é uma categoria angélica, é uma categoria de anjo, mas vamos dar essa colher de chá de dizer que Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa como eles dizem. Vamos ver se Judas 9 fala da ressurreição de Moisés. Diz assim: ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, porque o demônio queria o corpo de Moisés, provavelmente para fazer alguma forma de levar o povo a adorar Moisés, não ousou, veja, o arcanjo Miguel não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o Senhor te repreenda. Aqui não fala de ressurreição, aqui fala de uma disputa contra o corpo de Moisés, né? Contra o corpo de Moisés, só isso. Porque provavelmente Satanás queria de alguma forma ou possuir o corpo de Moisés ou fazer algum prodígio que fosse possível com o corpo de Moisés para levar o povo a adorar o corpo de Moisés. Diferente daquilo que nós fazemos com relação às relíquias dos santos, né? Então, aqui não fala de ressurreição, pastor. Aí é uma conversa furada sua. Uma história da carochinha. Moisés e Elias, alguns entendem que estão nos céus sem ter experimentado a morte. Outros vão dizer que foram transladados de um lugar para o outro, né, para ser libertos, livres, salvos dos seus inimigos, mas que depois morreram. E mesmo morrendo, a sua alma está, né, com Deus, como se comprova lá no livro de São Mateus, na Transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem conversando com o Senhor. Então, eles vão dizer que todos estão mortos. Por quê? Porque eles acreditam na imortalidade da alma. Não acreditam na imortalidade da alma. Aí eles vão dizer, arrumar uma passagem bíblica que não fala de ressurreição, que é Judas 9, para dizer que Jesus ressuscitou Judas, sendo que quem disputava a respeito do corpo de Moisés era o arcanjo Miguel, não era Jesus.
Mas eles dizem que é Jesus. E ainda que fosse Jesus, aqui não fala de ressurreição. Fala de uma disputa a respeito do corpo. Por quê? Porque Deus iria se preocupar com o corpo físico de Moisés, se não fosse para evitar uma possível idolatria a Moisés, sendo Satanás usando o corpo dele? Se todos que morreram viraram pó, e mesmo virando pó, ressuscitarão. Porque Deus iria se preocupar com o corpo de Moisés? A não ser para evitar um possível uso de forma incorreta de Satanás com o corpo de Moisés. Então, sofisma, mentiras e mentiras em cima de mentira. Não sei se faz isso intencionalmente, por perversidade, crueldade, ou se faz isso por simplesmente, como eu posso dizer, ignorância, né? Não sei se é isso. E para concluir, vamos deixar ele falar e vai mostrar que ele atira no próprio pé quando ele vai falar da tradição para corroborar os argumentos dele. Há nomes dizendo que já estão no céu. Em momento algum nos é orientado a buscar esses homens. Quer seja para intercessão, quer seja para perdão, quer seja para salvação. Não, a Bíblia só nos orienta a buscar a Cristo. Mas como que o diabo ataca o santuário? Quando se ensina que Virgem Maria, Pedro, Paulo, Tiago, eles estão no céu e intercedem por quem está na terra. Ou quando se ensina que quando alguém peca, tem que ir até o sacerdote para buscar o perdão. Essa doutrina nós chamamos de confissão auricular. Só que a Bíblia diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse único mediador? Cristo Jesus? Homem. Então, quando eu ensino a doutrina... Veja, aqui eu gostaria de pegar a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios vai mostrar que Deus concede, né? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos... Vamos ler do 17, né? Vamos ler do 17, capítulo 5, versículo 17. Porque ele vai dizer que não se deve buscar o magistério da igreja para se reconciliar, para nos reconciliarmos com Deus, para confessarmos nossos pecados e sermos absolvidos dos nossos pecados. Vamos ver que aqui ele fala mais uma, ele pega 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que fala da única mediação de Cristo, que Cristo é o único Salvador. Resumindo, Cristo é o único Salvador, e porque Cristo é o único Salvador, ninguém pode ir aos sacerdotes, ninguém pode ir pedir a intercessão dos santos, como ele diz. Mas vamos ver o que diz São Paulo, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 17. São Paulo diz assim, né? Reconciliar-se com Deus. Ele diz assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo. Aí ele vai dizer, tudo isso vem de Deus. Tudo isso o quê? Essa nova criatura, essa pessoa que está em Cristo e que é nova criatura, tudo isso vem de Deus. E vem de Deus como? Como é que vem de Deus? Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou, veja, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Então veja, São Paulo está dizendo que a nova criação, a nova criatura, a pessoa que é nova criatura, essa pessoa se torna nova criatura porque Deus nos reconciliou. Veja, tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou. Deus nos reconciliou consigo por Cristo, por meio de Cristo. Então, a pessoa que é nova criatura foi reconciliada por Deus com Cristo, em Cristo. E como se faz isso? Paulo vai dizer, e nos confiou o ministério dessa reconciliação. São Paulo diz que Deus confiou aos seus apóstolos, por meio de Cristo, o ministério de reconciliar as pessoas a Deus por meio de Cristo. Versículo 19. Porque é Deus que, em Cristo, reconciliava consigo o mundo,
Veja, Deus reconciliava em Cristo consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios, veja, Paulo diz, e pôs em nossos lábios a mesma mensagem da reconciliação. Versículo 20. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores. O que é um embaixador? É aquele que faz as vezes de alguém. Então, os apóstolos, os sacerdotes, os padres e os bispos fazem a função de embaixadores, ou seja, de fazer aquilo que Cristo fez. Reconciliou todo mundo ao Pai por meio do seu ministério de salvação. Então, versículo 20. Portanto, desempenhamos, Paulo diz, desempenhamos, não é Cristo só que desempenha. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Veja, São Paulo está dizendo que ele é intermediário entre os coríntios e Deus. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus os fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, Paulo ou seja, o magistério da igreja é embaixador. O que é embaixador? Aquilo que a igreja diz. O que é o sacerdote? Persona Cristo, que age na pessoa de Cristo, que faz as vezes de Cristo. E fazendo as vezes de Cristo, é embaixador na pessoa de Cristo para reconciliar o mundo. É isso que a igreja ensina. Isso é base lá. Mas eu vou acelerar um pouco aqui o vídeo dele para você ver que alguém vai fazer pergunta e ele vai dar um tiro no pé usando da tradição para dar sustentabilidade aos argumentos dele. Doutrina da confissão auricular, que você tem que buscar um sacerdote para ter o perdão dos pecados, isto é uma blasfêmia. Ninguém pode perdoar o seu pecado. E mais, olha o que diz Deus a Moisés em Deuteronômio 18. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Que entre vocês não ache ninguém que queime os filhos, como era hábito de muitos nos dias do povo de Israel, queimar os filhos aos deuses pagãos. Que não se ache esse povo no meio de ti. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 10 a 12. Então ele usa uma passagem de Deuteronômio que quem faz isso são os espíritas, né? Os espíritas invoca o espírito de alguém que morreu para, vamos dizer assim, para, não é encarnar que ele chama, para baixar em outra pessoa e aí consultar essa pessoa morta. Nós sabemos que isso é uma prática que a igreja, se você pegar aí uma série de vídeos aqui sobre pecados contra o primeiro mandamento, eu mostro claramente que isso aí a igreja não ensina e isso aí é espírita. Isso é uma questão espírita. Só que ele vai pegar invocação de mortos e comparar com os santos, os anjos e a Santíssima Virgem Maria que estão nos céus. A Santíssima Virgem Maria em corpo e alma, porque foi ressuscitada. A tradição da igreja mostra isso. E os demais santos em alma, né? E no céu intercede, como nós vimos, intercede diante do altar de Deus. Aí ele vai vai pegar isso e comparar com invocação aos mortos. Isso é terrível. Só Jesus na causa. Mas vamos lá, vamos continuar para ver ele dar um tiro no próprio pé. O fato de consultar a quem já morreu é uma abominação a Deus. Por quê? Porque quem está morto não pode falar com quem está vivo. Certo? Sim, amiga Mariane? Pastor, nós convivemos com muitas pessoas católicas, né? Então a gente sempre perguntam pra gente a nossa ideia da Virgem Maria. A gente fala assim, a gente respeita por ser uma pessoa que foi escolhida pra gerar, né? Mas que a gente não acredita que ela faz a mediação, né, entre nós e Deus, que é o único que é Jesus Cristo. Mas eles falam que muitas pessoas chegam a eles e falam assim, que não respeitam a Virgem Maria, que ela não teve, e ela teve um papel assim, né, na história bíblica, porque ela foi escolhida. E a gente tem que ter muita sabedoria pra falar isso, né?
Claro, Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. E quando a gente pensa que Cristo com 12 anos discutia com os doutores lá no templo, aonde ele havia aprendido tanto da palavra de Deus, se ele nunca frequentou uma escola dos judeus? Ele aprendeu com Maria. Maria é um exemplo de mãe, por partilhar com os filhos o conhecimento da palavra. É exemplo de uma mulher piedosa, que acompanhou o filho até a morte, estava lá na cruz. E quando Jesus morre, ele amava tanto... Pronto, vejam. Aqui a moça vai dizer que tem contato com pessoas católicas e vai falar que Maria é uma bem-aventurada, aquilo que nós já sabemos, aquele discurso que eles fazem para ficarem bem na fita com os católicos quando estão conversando com um católico e querendo persuadir um católico para a igreja deles. Então isso a gente já conhece. E aí o pastor agora vai falar de Maria, como que foi a escolhida e coisa e tal, isso tudo que a gente já sabe, mas que não dão a honra que Maria merece. Colocam Maria sempre como uma mulher comum, como uma mulher qualquer. A única diferença, como se isso fosse... meu Deus, isso é como se fosse um grãozinho de açúcar que caiu em cima da mesa. Quase imperceptível. A única diferença é que ela foi escolhida para gerar o Messias. Só isso. Aí ele vai dizer como é que Jesus aprendeu tanto das escrituras do Antigo Testamento sem ter ido a uma escola, sem ter frequentado a escola, porque só se frequentava a escola no judaísmo a partir dos 12 anos, né? As escolas judaicas, né? Então ele aprendeu de Maria. Aí agora ele vai falar algo que ele dá um tiro no próprio pé. Ele vai pegar a tradição da igreja católica, porque a igreja adventista não existia, para defender um argumento dele aqui agora. Veja. Maria, que ele se preocupou e antes de partir, deixaram uma casa para ela. E ele virou para João e disse: João, eis aí tua mãe. Maria, eis aí teu filho. O que significa isso? Eu estou morrendo hoje, mas agora vocês cuidem um dos outros até que eu volte. E a tradição, não a Bíblia, mas a tradição cristã... Veja, ele vai dizer, Maria não tinha casa. João recebe Maria como a sua mãe. Jesus se preocupou em deixar Maria com João. Se Jesus se preocupou em deixar Maria com João, logo a gente percebe que essas histórias dos irmãos de Jesus não existem, porque senão Jesus teria dito: mulher, volta para casa, volta para os teus filhos, certo? Não teria dado ela a João como mãe, para que João, como filho, cuidasse dela. Então ele já destrói aqui essa história de Maria ter outros filhos, certo? Já destrói isso. Segundo, ele vai dizer, olha, não a Bíblia vai dizer que João levou ela para casa e cuidou dela, mas a tradição cristã. Então, aquilo que Santo Irineu de Lyon vai dizer, quando nós usamos a Bíblia, eles dizem que é texto corrompido e deturpado. Quando nós usamos a tradição, eles vão dizer que a tradição não vale. Mas quando eles precisam da tradição para fundamentar os argumentos deles, aí eles dizem que a tradição vale. Ele vai dizer aqui, ele disse aqui muito claramente, não a Bíblia, mas a tradição cristã. Que João levou Maria para sua casa e cuidou dela até a morte dela. A tradição cristã diz que João levou Maria para casa e cuidou dela até a morte dela. A tradição cristã. Qual é essa tradição cristã? A tradição católica, a tradição apostólica. Para defender isso, ele usa a tradição católica. Mas para mostrar que Maria foi assunta aos céus, que Maria ressuscitara, que Maria intercede, a tradição, o catecismo, quando ele pega o catecismo e diz que o catecismo, isso é tradição, isso não é Bíblia, então não serve, descarta. Mas quando é para defender o argumento dele, sim, serve. Vale a pena, né? A tradição, né, pastor? Então a incoerência nasceu com o Senhor e perdura até a morte, né? Vamos terminar. Então Maria é para nós um exemplo de alguém que se colocou nas mãos de Deus, de alguém que temia Deus, de uma mãe que educou seu filho nos caminhos do Senhor. É para nós um exemplo. E eu creio piamente na salvação de Maria. Mas aonde ela está hoje? Ela está sepultada, como está Pedro, como está Paulo, Tiago, João, aguardando o quê? A volta do filho dela. Quando então ela receberá o corpo de glória, como todos os salvos receberão. Pastor, uma dúvida em relação... Pronto, aqui essa outra irmã vai fazer uma pergunta aí que não está muito dentro daquilo que é o contexto aqui do vídeo, e também eu não quero prolongar esse vídeo. Mas veja, ele vai dizer que Maria está morta. Aí a tradição da igreja diz que Maria ressuscitou, né? Os ortodoxos dizem isso, a igreja romana diz isso, né? As igrejas orientais também vão dizer isso, né? Os padres apostólicos afirmam também essa história, né? Essa história não é esse fato da ressurreição de Nossa Senhora e da sua ascensão aos céus, mas como está na tradição, não vale.
mas para defender os argumentos dele, a tradição vale. Então nós podemos ver que é incoerência em cima de incoerência. É algo que não se fundamenta, é algo que não tem lógica. Então, meus amados irmãos, eu encerro por aqui, porque não vale muito a pena continuar, né? Essa segunda pergunta aí que a moça vai fazer, que não vai nos ajudar muito e também não corrobora muito com a questão do vídeo aqui, mas nós podemos ver aí a inconstância, ou melhor, a incoerência no meio protestante. Somente a Bíblia para atacar a Igreja Católica. Para defender as doutrinas deles, a tradição cristã nos ensina. Então, é isso, a incoerência, e que Deus nos ajude, que Deus nos livre dos sofistas do século atual. Os sofistas teólogos, aqueles que vêm trazer os seus sofismas, né, para enganar as pessoas simples e arrancá-las da verdade. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Jesus e a sua igreja e vivermos segundo a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição Apostólica e o sagrado e autêntico magistério da Igreja de Cristo. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.